A paz de Deus, amados irmãos. Então, eu vou continuar aqui a leitura bíblica. A gente parou em Gênesis, capítulo 12, que é quando Deus começa ali a fazer as promessas a Abraão, né? Que Deus fala com ele e lhe faz promessas. Então, diz assim: Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então, olha as promessas que Deus fez a Abraão, né? Que ele será uma grande nação, será uma nação abençoada, o nome dele será engrandecido, e ele serás uma bênção. Então, Deus já ali escolhe Abraão e abençoa já toda a geração dele, né? Que vai seguir a partir dele. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, que havia adquirido, e as almas que lhes acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão, e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente, de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Então, Abrão recebeu as promessas ali, né? E ele fez o que Deus mandou, né? Ele foi para uma terra lá sem ele conhecer, né? Ele creu em Deus e obedeceu, né? Seguiu a Deus lá, indo para uma terra sem saber o que lhe aconteceria, né? Totalmente na confiança ali do Senhor. Aí continua. Abrão desce ao Egito, e havia fome naquela terra. E desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que, quando os egípcios te virem, dirão: Esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa. E viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó, e fez bem a Abraão por amor dela. E ele teve ovelhas e vacas e jumentos, servos e servas, e jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas, e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão, e disse: Que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste, és minha irmã? De maneira que houvera tomada por minha mulher, agora, pois, eis aqui tua mulher, toma-a e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus varões, e a seu respeito, e acompanharam-no a ele e a sua mulher, e tudo o que tinha. Então, Abrão seguiu ali o que Deus falou, ele foi para outras terras, né, sem ele conhecer, e no caminho teve fome, né, e foi para o Egito, né, por causa da fome. Só que ele chegou lá, ele teve uma fraqueza, né, ele achou que ele seria morto por causa de Sarai, né, mas ali ele teve uma
falha, né? Que o Senhor disse que ele ia ser multiplicado, que ele ia ter um nome grande, que ele ia ser abençoado na terra, mas por causa da fraqueza humana, ele pensou que ele ia morrer, né? Ele, em um instante ali, em um momento, ele se esqueceu da promessa que Deus fez, né? Que se Deus falou que ele ia ser grande, então ele não ia morrer naquele momento, né? Por causa de Sarai. Mas ele teve essa fraqueza. Mas olha o cuidado de Deus, né? Mesmo nas nossas falhas, Deus sempre tá nos cuidando e nos guardando. Então, ele teve medo ali, disse que Sarai era irmã dele, e Faraó pegou a Sarai como esposa, né? E aí Deus não deixou o Faraó tocar em Sarai, né? Deus cuidou dela. Deus deu enfermidade, né? No Faraó e também em todo o pessoal ali da casa dele, por causa de Sarai. E fez ele conhecer, saber que Sarai era esposa lá de Abrão, né? Que não era só irmã. E aí, quando ele reconheceu, ele falou, né, para Abrão, por que não disse que era sua esposa, né? Por que disse que era sua irmã, né? Agora venham, né, doenças para nós. E aí, ele temeu, né, e ele despediu lá Abrão e a família dele lá e deu ordens, né, para o pessoal dele lá não fazer mal para Abrão nem para a família dele, né? Deu ordens para que eles pudessem ir em paz, né? Eles e as coisas que eles tinham, né? Os gado, tudo que eles adquiriram ali. Então, assim, Deus teve esse cuidado, né? Deus protegeu, porque a gente é sempre fracos, né? E sempre errantes, né? Mas Deus, ele tem um cuidado com a gente, né? Ele não deixa a gente perecer, ele não deixa a gente, né? Cair em situações difíceis, né? Ele sempre tá cuidando, né? Ele prometeu e ele cuidou ali dos dois, né? Ele protegeu os dois, não deixou nenhum mal acontecer a ela, nem a Abrão, né? Porque Deus sabe da nossa fraqueza, né? Deus sabe que a gente tem momentos que a gente crê no Senhor, mas ainda assim a carne é fraca, né? Tipo, a carne tem medo, né? E ali Abrão, né? Ele teve medo, né? Ele estava formando ainda a fé dele dentro dele. Então, ele teve um medo ali, mas Deus interviu por eles, né? Deus cuidou deles. E continuando lá. Abrão volta ao Egito, agora é o capítulo 13. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. E ia Abrão muito rico, em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde ao princípio estivera, e a sua tenda, entre Betel e Ai. Então ele voltou lá para a tenda dele, né, que ele tinha feito entre Betel e Ai. E ele foi se tornando muito rico, né? O gado dele, né, Deus foi abençoando, que os animais não morriam e eles iam se multiplicando, né? E ele também foi crescendo em ouro e em prata, né? Deus foi abençoando ele grandemente, né? Até o lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Então, a fazenda de Ló também estava crescendo, né? Também Deus estava abençoando ali Ló. Só que a terra não tinha capacidade para alimentar todo o gado, né? Então, porque era muito grande os animais dele, muitos animais. Então, a terra não tinha ali capacidade, tá? Então, continuando. Abrão e Ló separam-se. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam entre a terra, habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se à direita escolheres, eu irei para a esquerda.
Então, olha ali a sabedoria de Abrão, né? Ele não discutiu ali com o sobrinho dele, né? Ele, por ser mais velho ali, ele poderia falar, não, eu vou escolher esse lugar, você é meu sobrinho, você me obedece e fica, né, nesse canto. Não, ele disse para Ló escolher, ó, toda a terra que esteja diante de você, escolhe. O lado que você for, eu vou para o outro lado. Não que ele não amava Ló, que ele quis se separar. Ele se separou justamente por amor, né? Ele não queria ali que continuassem as brigas, as contendas, né? Porque os pastores lá de um brigavam com os pastores lá do outro. Então, Abrão teve essa sabedoria, falou, vamos se separar porque, né, não tá dando certo, né? Porque a nossa fazenda tá crescendo muito e a gente precisa de mais, né, espaço. E aí, Abraão deixa Ló escolher, né? E Ló escolheu um lado e Abrão foi para o outro. Continuando lá. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e acompanharam-no apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti, e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas, e veio e habitou nos carvalhais de Maré, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Então, olha que lindo, né? Deus falou para Abrão olhar, né, todo o redor, né, lá de Canaã, e Deus disse, tudo te darei, né, a ti e a tua semente, né, porque já não era totalmente dele, né, já tinha outras pessoas lá, mas Deus prometeu dar a ele. E Ló acabou escolhendo ali o caminho de Sodoma, que era um lugar que tinha, né, o povo lá ruim, né? E Ló, ele olhou, né, e escolheu o lugar que ele achou mais bonito, né? Que tinha bastante mato, né? Bastante erva lá, bastante alimento para os animais dele. Então ele escolheu esse lado e Abraão foi pro outro lado, tá? Então a gente continua lá no capítulo 14, no próximo vídeo. Hoje foi o 12 e o 13, né? Então é isso, nosso Deus começou ali a abençoar Abrão, né? Deus escolheu Abrão ali, né? Não sei por qual motivo, né? A gente nunca sabe quais são os motivos do Senhor, mas a gente imagina que Deus, né? Ele escolhe pelo coração, né? Não pelas virtudes, né? Porque todo mundo tem fraquezas, todo mundo comete erros, mas Deus, ele tem um jeito especial lá de escolher as pessoas, né? E eu acredito que ele olha o coração, né, da pessoa e ele escolhe as pessoas lá que têm o coração puro, né? Que mesmo, né, tendo suas fraquezas, mas que são pessoas, né, boas, né, inclinadas ao Senhor. E assim Deus vai se agradando delas, né? E vai fazendo aí a sua obra, né? Que lindo. Daí Deus escolhe Abrão, que depois das suas gerações vai indo, né, até chegar a José, que teve Jesus, né? Então é muito legal, muito bom ler a Bíblia, e a gente fica, né, a Bíblia nos movimentos, né, também, né, nos enche de aproximação do Senhor, de paz, né, de alegria.
Então é isso, irmãos. Continuem lendo a Bíblia. Procurem ler, né, várias vezes para a gente conhecer o Senhor, né? Porque não tem como a gente conhecer se a gente não lê, né? Às vezes a gente vai na igreja lá, a gente ouve lá o pastor, o cooperador, ou sei lá, né? O padre, né? Não sei qual igreja vocês são, mas aí a pessoa lê e interpreta da forma dela, né? E às vezes Deus tem um jeito especial de dar a interpretação para cada um. A Bíblia, ela foi escrita, né? Como foi dito, né? Aqui, que ela é encoberta, né? Para que quem olhe não veja e quem veja não entenda. Então, a gente entende através do Espírito Santo e ela é viva e o Espírito Santo, ele dá a resposta conforme, né, a vontade do Senhor. Então, procurem sempre ler a Bíblia, né? Orar e depois ler a Bíblia depois da oração e falar para Deus, me revela, Senhor, aquilo que está em oculto e escondido, que às vezes você lê um trecho lá, Deus traz, né, respostas, né? E depois você lê o mesmo trecho no outro dia e Deus traz outras respostas que você não teve naquele dia anterior que você leu, né? Então ela é assim, porque ela é viva, né? Ela é feita por homens guiados por Deus, né? Na virtude do Espírito Santo, e ela é viva, né? Assim como Jesus Cristo está vivo, né? E Deus, o nosso Deus, é um Deus vivo, né? Que reina e que nos cuida todos os dias, assim a palavra dele também é viva. A palavra dele também tem os seus próprios movimentos, né? Cada vez que a gente lê é uma visão diferente, é um formato diferente, é algo diferente que Deus traz ali no nosso coração, né? E isso nos mantém vivo, mantém nossa fé viva e nos mantém firme, né? Nunca pode parar de ler a palavra do Senhor, porque a gente está em tempos difíceis, né? Estamos no fim dos tempos, já estão se preparando para a apresentação do anticristo, né? Quem está observando os sinais sabe disso, né? Não vai se demorar muito, já está tudo pronto, né? Não vai se demorar muito, né? A tecnologia já avançou, já tem aí, já tá tudo certo para a vinda dele, né? E a gente tem que estar firme no Senhor, senão, né? Imagine, vai ser tempos muito difíceis, né? Tanto que Deus disse, né? Que esses dias foram encurtados, porque por amor aos escolhidos, né? Porque senão até os escolhidos não aguentaria, né? Até os escolhidos, né, cairia. Então, Deus disse também que se possível fosse, os escolhidos também seriam enganados, né? Porque ele vai vir com muita astúcia, né? Muita mentira disfarçada de verdade, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, se apegar mais ainda a Deus, porque o enganador, ele vai vir de um jeito que vai parecer que ele tá dizendo a verdade, e não tá, né? Não vai estar dizendo a verdade. Então, né, se possível fosse, até os escolhidos seriam enganados, né? De tão perfeito que vai ser, né? Que ele vai trazer ideias de paz, ideias de amor, né? Ideias parecidas com a ideia do Senhor, mas ali vai estar enganado, né? E o próprio nome, né, já nos revela como ele vai ser, né? Porque o nome anticristo, né, é aquele que nega Cristo, né? Anticristo, aquele que vai dizer, né, um monte de coisa boa, né? Paz, amor, ajuda ao próximo, humanidade, não sei o que lá. Mas ele, né, vai dizer que Jesus não é o Filho de Deus, né? Que Jesus não é o nosso intercessor, né? Então aí a gente já reconhece nisso que ele é o anticristo. Então não importa que diga coisas boas, né? Mas se negar Jesus, né? A gente já sabe que ele é o anticristo, né? Porque Jesus é sim o Filho de Deus vivo e Jesus está vivo lá no céu e ele morreu sim na cruz por nós. E tem gente que não acredita. Eu fico indignada, né? Nossa, esses tempos atrás, eu achava que não conhecer a Cristo era coisas assim de gente... Eu acreditava que só os índios não conheciam, né, a Cristo, né? Que era coisa assim de um povo mais afastado, né? Mas eu depois, conforme eu fui, né, conhecendo as pessoas, eu descobri que tem gente que nasce e cresce na cidade e nunca ouviu falar de Cristo. E eu fiquei tipo assim, nossa, que pra mim foi um choque, porque como que uma pessoa nasce e cresce na cidade e nunca ouviu falar de Jesus Cristo, né?
eu achei assim muito estranho, né? Porque a gente cresce ouvindo falar de Jesus Cristo, então a gente não imagina a realidade do outro, né? E tem muita gente que não ouviu falar de Jesus Cristo, mas então por isso a gente tem que espalhar o evangelho, né? Para se completar logo os números dos escolhidos e também para que todos tenham essa oportunidade, né? De servir a Deus, né? De se firmar em Deus, né? E vamos se firmar lá, né? Vamos observar, tá? Se falar que Jesus não é o Filho de Deus, então a gente já sabe que esse é o anticristo. Tá bom, irmãos? Fiquem firmes, né? Fiquem firmes, logo Jesus virá nos buscar. Ele está lá intercedendo por nós. Ele, Deus, é um só, tá? Porque ele está ligado em Deus e a gente se liga nele, né? E a gente se torna um só com ele, né? E com Deus, né? Que maravilha, isso é maravilhoso. Então, vamos se firmar no Senhor e procurar ler a palavra dele, tá? Sempre, sempre, sempre. Essa palavra foi deixada pra gente ler, tá? Deus não ia fazer lá os discípulos, fazer o povo dele escrever a Bíblia se não fosse pra gente ler. Essa é a coisa mais importante, que tem de mais importante, né? De todo o povo cristão é a leitura bíblica. É a parte mais importante, é a nossa essência, tá? Porque, claro, a gente ora, a gente jejua, a gente busca o Senhor, mas o Senhor deixou a Bíblia, muita gente morreu por ela, não foi à toa, tá? Então, vamos aproveitar enquanto a gente tem ela, tá? Porque nos fins do tempo ela vai ser tirada. Então, não vamos perder tempo, vamos ler ela, não vamos deixar de aproveitar que a gente ainda está num tempo que ela está livre, né? Que a gente pode ler ela, tá? Que depois vai ser tirada do povo. Então, vamos aproveitar essa oportunidade, não vamos deixar de ler, tá bom? Deus abençoe a todos, fica com Deus.